Obrigada por lembrar, Samuel. Então, nessa aula, a gente vai discutir um pouco com relação a essa temática. Eu passei uma parte, um capítulo do livro para vocês lerem com relação à formulação de problemas, o que é problema, né? Eu acho que era isso o título do capítulo, né, do livro de Gil. E aí a gente vai discutir em cima disso, tá? Para vocês elaborarem o tema para o projeto de vocês. E vou falar também, no finalzinho, a respeito dos seminários, tá? Alguns comentários a respeito da elaboração dos slides e tudo mais, tá? Podem me interromper quando tiverem alguma dúvida, algum questionamento, tá? Eu vou compartilhar minha tela e pode ser que eu não veja aqui o chat. Então, qualquer coisa, abra o áudio e me questione, tá? Então, deixa eu começar aqui. Deixa eu abrir aqui o meu slide. Então, nós vamos... Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a temática, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa pode questionar, enfim, é só para a gente debater isso mesmo. Eu peguei, embasei nos conceitos que traz Gil, né, naquele livro de... deixa eu ver aqui, esqueci o nome do livro, de como elaborar projetos de pesquisa, tá? Esse livro também está lá no CIGA. Ele faz uma definição do que seria esse problema, tá? Ele fala que seria uma questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Isso, para ele, é um problema de pesquisa científico, tá? É claro que tem outras definições para problemas, tá? Porém, para ele, essa vai ser a definição de problema científico. Ele fala ainda que para ter uma natureza científica precisa ter uma variável testável, e aí ele vem com o conceito de problemas de engenharia, que eu achei até engraçado ele utilizar esse termo. Na verdade, nem é ele que utiliza esse termo, é um outro autor que ele cita, mas ele fala que o problema de engenharia, tá? Não falando da nossa engenharia em si, mas se tratando da forma de engenhar, ele fala que o problema de engenharia só se interessa em como fazer algo de maneira eficiente. E para ele, né, isso não é um problema de pesquisa, de científico, desculpa. Então, ele vem e diz que para ser um questionamento científico, né, para ter uma problemática científica, a gente precisa questionar como são as coisas, as causas e as consequências, né? É como, por quê e que. Então, para ser um problema de pesquisa, né, a gente tem que ter esses questionamentos. E aí, né, em seguida, ele vai e começa a linkar as razões de formular um problema de pesquisa. Aí ele diz que tem duas ordens para essa formulação. Ele fala que tem uma ordem prática e uma ordem intelectual. Na ordem prática, ele cita o primeiro tópico. Ele fala que o problema, né, cuja resposta seja importante para subsidiar determinada ação. Ou seja, uma solução para subsidiar uma determinada ação. Eu estou questionando algo e eu preciso dessa resposta para fazer,
determinar algo que eu irei fazer, né, que eu irei propor. E aí, como exemplo disso, tá, eu tentei pegar todas essas situações e colocar na nossa área, né, na área de engenharia civil, né, eu coloquei esse exemplo em que uma construtora ela pode se questionar em tentar conhecer um método que seria mais adequado para o seu empreendimento, visando empreendimentos habitacionais, né? E aí tentar ver, na verdade, essa construtora ela pode tentar buscar algo que seja econômico, né, viável economicamente, né, que tenha um custo reduzido e também que seja feito de forma mais rápida, né, mais dinâmica. E aí, né, isso pode ser um problema, né, a gente pode indagar isso. E aí, eu pesquisando, né, a respeito disso, nós temos vários temas de TCC, né, que tem uma base comparativa entre métodos, né, construtivos que podem orientar essas construtoras, esses empreendedores, engenheiros civis, enfim. Então, esse TCC que eu achei, né, o título dele é Análise Comparativa de Sistemas Construtivos para Empreendimentos Habitacionais, Alvenaria Convencional versus Light Steel Frame. Então, ele vai fazer uma análise comparativa desse sistema, né, e aí estudar e tudo mais. E aí a gente pode tentar achar uma solução no caso dessa construtora. Outro tópico, né, outro problema, é avaliação de certas ações. E aí, olhando um tema de TCC específico, né, eu encontrei um em que ele faz uma observação do comportamento dos usuários, né, de uma escola em relação ao conforto do ambiente construído. Então, ele, na verdade, ele ficou se indagando a respeito de, de qual seria o efeito do ambiente, né, para os estudantes ali de determinada escola. E aí ele fez o seu TCC embasado nisso. Aí o título do TCC dele foi Avaliação da Interferência Comportamental do Usuário para a Melhoria do Conforto Ambiental em Espaços Escolares. Né, ele fez essa avaliação, né, qual seria esse efeito desse ambiente, tá, para tentar encontrar também uma solução, tá? Acaba que, né, só para dar uma ênfase, acaba que em um tema de TCC acaba entrando outros problemas, né? Ele não vai abordar apenas um problema, não necessariamente, né? Ele pode abordar outros problemas, ok? Análise das consequências de alternativas diversas. Então, quais ferramentas têm maior eficiência para o planejamento e controle de produção em um empreendimento? Isso foi uma das problemáticas do TCC intitulado Aplicação do Planejamento de Obra, Estudo de Caso, Recuperação do Cronograma de Implantação de um Edifício Comercial no município de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, ele quer saber, né, qual ferramenta teria maior eficiência nesse edifício que ele está estudando, tá? Então, ele fez essa análise, né? Tem outras problemáticas que ele estudou em cima desse tema desse TCC dele, mas ele embasou, né, para elaborar o tema nesse problema aí, tá? Outro é a predição de acontecimentos, né? Eu prever um determinado acontecimento. Isso é muito comum na engenharia, tá? A gente analisa muito o comportamento de determinados elementos, né? Estruturais, comportamento de solo, enfim, vários elementos, sistemas estruturais, tá? Um exemplo é qual o comportamento de uma ponte em viga sob a ação do tráfego rodoviário. E aí eu posso adentrar nesse assunto, tenho várias formas de trabalhar essa problemática, elaborar um software, elaborar, né, fazer uma análise, uma simulação, né, para
entender esse comportamento, posso analisar outros tipos de pontes também, fazer uma comparação, enfim, né? Posso fazer um estudo de caso, estudar uma determinada ponte em uma determinada cidade, né? Enfim. E aqui, nesse caso, nessa problemática aqui, veio desse tema de artigo, tá? Que se titula Análise do comportamento de sistemas estruturais de pontes em vigas, utilizando a técnica de analogias de grelha aplicada ao tabuleiro associado ao modelo de pórtico. Então, ele vai elaborar um sisteminha, né, utilizando essa grelha aí para fazer esse modelo, tá? E determinar esse comportamento. Então, essa parte aqui dá para fazer, né, gerar vários problemas na engenharia. E nós temos também a exploração de um objeto já conhecido. O texto traz também a exploração de objeto não conhecido, não estudado. Só que é bem difícil a gente encontrar um tema assim, um tema não estudado na engenharia civil. Claro, é possível encontrar, mas isso é muito difícil. Enfim, e aí eu acabei não abordando isso exatamente. Esse tipo de problema é um problema que ele diz que é de ordem intelectual, tá? Porque é algo de aproximação do pesquisador, né? Do que ele tem interesse. Então, a exploração de um objeto já conhecido é muito utilizado também, é bem difundido na nossa área, tá? Até porque a gente pega um tema e explora bastante ele, né? Um exemplo disso, né, é um estudo aí de um TCC, né, que ele fez, tentou abordar aí, né, as principais aplicações do resíduo da construção e demolição em obras civis. Ele queria explanar esse assunto, né, mostrar para a sociedade, né, para os meios acadêmicos, enfim, o uso desses resíduos. Já tem um estudo disso, tem vários estudos referente a isso, mas eu queria explorar mais, né, ter algo mais abrangente, né? Enfim, então, é um tema de artigo, né, na verdade, né, que se intitula Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição, estudo de caso da Resolução 307 do CONAMA. E aí ele, né, faz um trabalho em cima dessa resolução, enfim, né, aprofunda a respeito disso, tá? O interessante dessas problemáticas, né, que ajuda a gente a enxergar certas coisas, né, certos questionamentos que a gente encontra, tá? E aí ele vem para outro tópico com relação à formulação em si do problema, que é algo que é muito difícil para a gente, porque envolve um processo criativo, tá? Então, a gente tem que ter uma mente muito aberta para isso. Nem todo mundo tem essa visão criativa. Eu, particularmente, não tenho tanto assim. Mas, enfim, né? Isso, ele confessa que é algo muito difícil, né? Das pessoas terem, né? Esse processo criativo, né? De você formular esse problema, ter, né? Esse questionamento aí, né? Montar esse questionamento. E aí ele coloca algumas questões facilitadoras, tá? A primeira delas é a imersão sistemática no objeto, né? Eu tentar organizar as ideias, enfim, tentar, né, daquele objeto de interesse, aprofundar nesse mundo e tentar organizar as ideias. Depois, o estudo da literatura, né? Se eu tenho esse objeto de estudo, organizei as minhas ideias, enfim, eu vou me aprofundar, vou buscar informações a respeito desse objeto, né? Aprofundar na minha leitura. E depois eu vou discutir com as pessoas que acumulam muita experiência. E aqui entra o orientador, tá? Então, o que eu queria focar aqui, né, que eu acho importante, é vocês tentarem buscar temas, né, problemáticas que sejam do interesse de vocês, que tenham uma certa proximidade, né, um gosto. Por quê? Porque vai ficar muito ruim, né, você explorar um problema
né, um estudo que você não tem nenhum gosto, né, não tem nenhum interesse, né? E aí não te motiva a buscar mais por aquilo. E a ideia da pesquisa é você se aprofundar, buscar, estudar mais a respeito daquilo, né? Sempre buscando mais. Então, eu falo para vocês para tentarem buscar sempre problemas de interesse, áreas de interesse, tá? A engenharia civil é, né, bem diversificada, tem várias áreas, então tentar achar aquilo que é compatível com vocês, tá? E a discussão com pessoas que acumulam muita experiência, né, seria os orientadores, professores, né, tentar debater isso com essas pessoas. Isso também vai ajudar vocês a escolherem futuramente um orientador, né? E também ampliar esses conhecimentos aí. Bom, e aí ele chega né, no ponto crítico, né, para fazer, né, ele faz, né, ele linka, né, como que se deve formular esse problema. Então, a primeira coisa é que esse problema ele deve ser formulado como uma pergunta, tá? Sempre uma questão, né? De maneira que seja fácil e direta, né? Uma pergunta mais objetiva. Um tema de TCC, enfim, por si só, ele não vai constituir um problema, tá? É claro que ele vai ter as informações, no título, né, desse tema, ele vai ter algumas informações referentes a esse problema, mas ele não é um problema em si, né? Não tem um título com uma pergunta, né? Um tema com uma pergunta, segundo uma afirmação. Ele tem que ser também claro desculpa, e preciso, né? Ou seja, tem que ser objetivo, específico na hora de fazer a minha pergunta. Eu não posso deixar palavras muito vagas, né? Que dê a entender a outras coisas, palavras ambíguas, que façam a pessoa entender outra coisa, enfim, tentar ser mais objetivo naquilo que eu estou problematizando, tá? Ele deve ser empírico, né? Algo que eu consiga testar, né? Ele não pode referir a valores. Eu não posso pesquisar algo que é bom ou ruim, né? Aspectos de valores de algo, né? Na engenharia isso não é tanto problema para a gente, né? Tem que ser algo que é suscetível de solução, tá? Eu preciso ter o conhecimento do que está por trás, né, do mundo em si, né, das tecnologias que nós temos atualmente, do que pode ser utilizado para possível solução futura, enfim, tentar acompanhar essas evoluções, se é possível futuramente, enfim, tentar, né, ter esse domínio aí da tecnologia, né, adequada para uma possível solução. E, por último, né, eu tenho que delimitar o meu problema. Eu não posso ter um problema muito amplo, tá? Eu vou explicar isso melhor na hora de falar sobre os temas, né, dos projetos, mas não posso deixar algo muito amplo, eu tenho que ser bem específico na hora de definir o meu problema, tá? Eu não posso chegar e falar assim, sei lá, qual o comportamento de uma ponte de concreto armado? Tem diversas pontes de concreto armado. Qual ponte de concreto que você está querendo analisar, né? Qual ponte que você está questionando, elaborando essa problemática? Tem que ser algo mais específico, tá? Tem que ser algo mais direto ali, tá? Não pode ser muito amplo, porque aí vai dar brecha para as pessoas se questionar, mas tal ponte faz isso, enfim. Não deixar essas brechas.
disso de formular problema, né, vai até aí ele encerra com essa questão, né, da problemática. Com respeito ao autor Gil. O que é interessante, né, na elaboração dessa problemática é que vai ajudar nas hipóteses, né? E aí, né, que eu já levantei as questões, tá? E as hipóteses, né, que tem que ser algo questionar, né, algo que eu questiono que seja, né, passível de um teste, né? Eu consigo ter algumas afirmações, tá? A partir dessa problemática. Então, vai ajudar muito nesse aspecto, tá? No projeto de pesquisa, a gente faz esse levantamento dessas hipóteses. Vai ser também o próximo tema que a gente vai discutir mais para frente. Então, buscando mais a respeito, né, de temas, temáticas, eu fui para um autor, Bealdi, né, depois eu passo o nome do livro dele, enfim, mas ele fala, na verdade, o livro dele discute com relação à elaboração de projetos de pesquisa em geral, tese, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, enfim, ele faz um apanhado de tudo isso, né, discutindo cada um dos pontos, vai desde da construção do assunto, do tema, das problemáticas, ele faz toda essa roteirização, explicando passo a passo, tá? E aí vem um tópico dele que ele fala, questiona um bom assunto, né, que seria relação aos temas. E aí ele desconselha alguns aspectos. Primeiro, assunto muito amplo, que eu acabei de mencionar lá nos problemas, tá? A gente deve evitar isso o máximo possível. Um exemplo que eu coloquei aqui, ó, né, de tema, né, né, de assuntos muito amplo por exemplo, eu colocar um tema de pesquisa como o concreto armado na construção civil. Esse tema é super amplo e, né, bastante desgastante, né? Eu posso falar diversas coisas sobre o concreto armado, tá? Tentar ser mais, delimitar, né, mais o assunto. Títulos funil, né, ou seja, títulos muito curtos, tá? Também não é muito interessante. Também nem esclarece muito o que vai ser abordado, né, no trabalho. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a estrutura metálica em curveiro, sim, né, não muito trabalhado, né, não é um título muito trabalhado. Assuntos bipolares, isso aqui, eu confesso que foi algo bem interessante que ele colocou aí, né, algo que eu não teria pensado, que seriam assuntos com características opostas, né, que não faz muito sentido abordar, né? Então, um exemplo, avaliação do dimensionamento de peças comprimidas de concreto e de aço. Eu vou fazer a avaliação desse dimensionamento, eu sei que o comportamento do concreto é diferente do aço, totalmente diferente, né? Então, não é uma análise interessante de se fazer, né? Não faz muito sentido, tá? Tem diversos, né, outros assuntos que né, como exemplo disso aí. Mas, enfim, né? E aí, vem com relação à construção desse tema, né, do título do tema. Primeiro, que ele aconselha é que o ideal é escolher um assunto abordando um ponto nodal, um aspecto crucial da questão abordada. Ou seja, essa questão estudada seria o nosso problema. Então, eu tenho os meus problemas que eu linkei, né, que eu levantei, né, como eu havia falado com vocês anteriormente. E o que é interessante eu colocar, né, o ponto central, né, dessa questão no meu título, tá? Então, eu coloquei aqui o título da minha dissertação, só para vocês terem uma ideia. O título foi Estudo Teórico Experimental do Comportamento de Barras Compostas Comprimidas Formadas por Perfis Tubulares Circulares Concêntricos Laminados de Aço.
grande, né, o título, mas enfim. O que importa é que a minha questão principal era estudar o comportamento desse perfil, né, tubular quando submetido à compressão, tá? E eu especifiquei, tá, que tipo de perfil que eu estou analisando, né? É um perfil laminado de aço, não é um perfil tubular comum, é um perfil tubular circular concêntrico, tá? Então, eu deixei bem fechadinho o meu tema, né, para não ter né, ampla interpretação, enfim, para ele ficar bem fechado, tá? Então, esse foi meu tema, tá? E essa foi a minha problemática, né? Tentar entender esse comportamento dessas barras submetidas à compressão. Outro ponto, né, que ele destaca é que o assunto deve ser claro e simples, isso eu já tinha comentado lá nos problemas, né? Sem títulos muito longos, com subdivisões. E aí, o meu título de dissertação, eu confesso, ficou um pouco grande, né, um pouco comprido, mas não ficou tão grande quanto este daqui, tá? O meu, ele ficou grande, mas né, ele ficou bem claro no que é, né, o tema da minha dissertação, né? Esse aí de baixo aí, do Rocha, o título é o seguinte, efeito da cal na resposta mecânica de um solo residual maduro, 2 pontos. Análise da resistência à compressão não confinada, permeabilidade, compressibilidade, efeito da cura acelerada na resistência mecânica. Ou seja, ele foi bucando as coisas. Esse título ficou um pouco extenso, não precisava ter essas informações subdivididas aí, análise da resistência, permeabilidade, enfim, poderia ter elaborado um título de outra forma, enfim, né? Ficou um título um pouco extenso, né? Assim, na minha visão, né? Tentar evitar esse tipo de coisa, tá? Ser mais claro e simples. E por fim, ele fala que, feita a escolha, a gente deve verificar o que há sobre o mesmo e se ele foi tratado recentemente. Então, é você buscar na literatura se já tem alguém falando sobre esse assunto, abordando sobre esse assunto, né? Se realmente vale a pena trabalhar com esse tema, né? Porque se for um assunto que já foi abordado recentemente, já foi trabalhado, não faz muito sentido continuar com essa temática, tá? No meu, eu tentei procurar, né, trabalhos que tratassem de perfis tubulares circulares concêntricos, laminados de aço. Não, tinha apenas um trabalho, porque era um trabalho bem recente, né, na verdade, que foi esse perfil foi uma criação, né, uma ideia que o meu orientador teve, a princípio estudou com outro aluno, só que ele não tinha o estudo experimental, né, desse comportamento, ele precisava desse estudo para ele conseguir comprovar a eficácia desse tipo de perfil, né, desse novo perfil. E aí, a única base de referência que eu tinha era o trabalho desse outro aluno. Então, não tinha muita coisa com relação a isso, tá? Não tinha muitas referências. Até, de certo modo, foi um pouco difícil, porque para trabalhar as referências bibliográficas, eu não tinha muita coisa. Eu tinha bastante coisa referente ao perfil tubular simples, né? E não me ajudava porque era um outro tipo de configuração, né? Enfim, depois eu vou mostrar como que era mais ou menos, né? Mas esse era o ponto que eu tinha que buscar, né? Eu tinha que ver se tinha alguém falando especificamente sobre isso. Então, é sempre bom ver se tem outros estudos a respeito daquilo. Eu até dou uma sugestão que é super interessante, né? Se você achou um tema, né? E procurou e viu que já tinha um estudo sobre aquele tema, é interessante ir no final do trabalho
procurar por sugestões de pesquisas futuras, porque provavelmente esse trabalho ficou com algumas pontas soltas que precisa de alguma continuação. Então, é interessante buscar isso aí e tentar dar continuidade a essa pesquisa, né? Fazer alguma outra reformulação que ele não abordou no trabalho, tá? Isso se o tema for realmente algo que interessa a vocês. Bom, eu coloquei no final com respeito ao seminário, né, com respeito à apresentação em si, tá? Vocês fizeram a apresentação na semana passada, tá? E aí, ressaltar alguns pontos, mas esses pontos que eu vou ressaltar aqui são de maneira geral, tá? Acho que todos, se eu não me engano, todos atenderam a maioria dos pontos, né? Eu achei o slide de vocês bastante claro, né? Não estava um slide muito bagunçado, estava bem organizado, as ideias, enfim, estava bem bacana de ver, né? Então, o primeiro tópico aí que eu recomendo a vocês é seguir as regras da instituição ou congresso, caso tenha algum trabalho a ser exposto em algum congresso por aí, tá? É importante ficar atento às regras de apresentação, às vezes vem um modelo de apresentação que deve ser seguido, tá? Então, sempre ficar atento a isso aí, tá? Claro e objetivo, tá? Tentar colocar o slide, os tópicos de maneira clara, ser o mais objetivo possível. No trabalho de vocês, a norma tinha vários exemplos, enfim, né? E também é um grupo, né? Fica um pouco mais complicado, mas é sempre interessante tentar buscar objetividade do que, se eu estou falando de um determinado ponto, um tópico, o que é importante aquela pessoa saber daquele tópico, né? Aquele ponto fundamental. Então, tentar destacar isso na hora de fazer essas apresentações, tá? Caso a pessoa queira se aprofundar naquele assunto, ele tem a bibliografia, né, que vocês apresentam no final, né, daquele assunto. Uso amplo de figuras, gráficos e tabelas. Slide muito carregado não é interessante. Não é interessante para quem está vendo, né, e também não é interessante para o apresentador. Porque o apresentador vai perder um tempo ali lendo aquele texto, tá? Como também a pessoa que está assistindo, né, vai parar e vai ficar assim, vou ter que ler esse texto todo. É meio complicado. Às vezes os professores, né, fazem uso de textos grandes porque normalmente eles passam os slides para o aluno estudar. E aí é interessante ter aquele texto para a pessoa estudar sobre aquele assunto, tá? Mas, em uma apresentação de algum trabalho, isso não é interessante. É interessante colocar tópicos e explicar cada um desses tópicos, tá? E mais interessante ainda é que esse slide tenha figuras, tá? No caso de vocês, naquela temática das normas, era mais complicado, porque tinha era muito mais textos, né? Era até difícil de representar. Teve alguns grupos que tentaram colocar bastante imagem, foi bacana, né? Tentaram buscar algumas coisas que não remetesse muito a textos, né? Isso ficou bem legal, a dinâmica da apresentação, e isso é interessante, tá? Tentar buscar isso. Tabelas também são interessantes de visualizar, porque fica mais fácil da pessoa ler, né, e relacionar os pontos, tá? Utilizar recursos visuais quando possível. O que seriam esses recursos visuais? Se você tem um conhecimento em animações, sei lá, gráficos e movimentos, enfim. Quem souber fazer isso, quem souber ter essa dinâmica, façam uso. Mas quem não souber, não use, porque isso gera um problema, tá? Isso gera um problema que eu já tentei utilizar um recurso, nem era visual no slide, e acabei levando uma bronca da banca, né? Falou
pelo amor de Deus, nunca mais utilize isso, que era o laser, né, no slide. Né? Não posso usar aquilo de maneira alguma, porque eu tremo muito e aí o ponto não ficava onde eu queria mostrar. Enfim, então, não usem se não tiverem conhecimento, se não souberem usar, se não tiver aptidão, tá? Isso só se você achar que consegue, que vai dar conta de manusear ele. Aí você pode usar tranquilamente, tá? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Esse exemplo aqui é da minha apresentação do artigo que eu fiz no Silance, né, que é um congresso internacional de métodos computacionais na engenharia civil, tá? Mas abrange também outros assuntos, tá? Eu, por exemplo, abordei análise experimental. Eles tinham um padrão a ser seguido, né? Que era obrigatório, que era o slogan do congresso, né? Então eu tinha que colocar essa parte superior, né, onde está escrito Silance 2017, eu tinha que colocar, era obrigado. E eu acho que é sempre importante você fazer colocar esse tópico em cima. É importante no primeiro slide fazer o destaque do título, sempre importante destacar. Percebo que eu tenho um padrão de slide, tá? Isso já faz um tempo, desde 2007 eu uso um padrão. Na verdade, desde a graduação eu uso um padrão, que é esse, né? O que eu mudo, na verdade, de um slide para o outro é com relação à cor das faixas, tá? Quando se quer dar uma ênfase maior em um determinado assunto, você pode destacar com uma cor que achar que é mais evidente, né? Enfim, e aí fica a critério de cada um. Os integrantes do grupo, né, do trabalho, né, quem desenvolveu o trabalho, apesar dessas pessoas não apresentarem, né, elas têm que ser destacadas. Eu levei um artigo para esse congresso e tinham todas essas pessoas envolvidas no meu projeto, apesar de não estar ali apresentando, tá? Tinha esse símbolo aqui na parte inferior, né, que era obrigatório do modelo de apresentação do Silance, tá? E é importante também destacar, né, quando possível, a instituição de pesquisa, onde está realizando aquela pesquisa, né? No caso, eu coloquei a UFMG, né, que era a minha instituição. É legal também, caso vocês estejam fazendo um projeto de pesquisa financiado, né, é interessante colocar a financiadora, colocar, né, e destacar, né, porque o seu trabalho só é possível através daquela agência. Então, é sempre importante destacar essas agências financiadoras, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês, né, eu utilizei, esse daqui é o título do artigo que eu apresentei, tá? E aí, vou só mostrar aqui para vocês, com relação ao tempo de apresentação, tá? Com relação ao tempo de apresentação, esse congresso, eu tinha no máximo 15 minutos para apresentar o meu artigo, tá? Então, isso foi um pouco complicado para mim, confesso, né? Imagino que para vocês também, tá? Mas é sempre importante tentar cumprir esse prazo. Para quem está em grupo, é pior, né? Porque acaba que tem muita gente para falar, mas tentar organizar isso de forma que, por exemplo, cada pessoa tenha 2 slides de apresentação, né? Isso também é bom, tentar cronometrar essas questões, tá? Nesse caso específico, né, eu tentei, né, ser o mais breve possível e objetivo, né, porque era 15 minutos, e aí eu fiz 21 slides, né, para apresentar em 15 minutos. Então,
eu tentei ser o mais breve possível nas minhas apresentações, né? Tentei colocar figuras, né? E explicar de forma mais sucinta cada uma delas, né? Então, todos os meus slides eu tentei buscar figuras, né? Não ficar muito em tópicos, utilizei tabelas, que eram os meus resultados, tá? Gráficos, né, que eu podia explorar esses gráficos, discutir, falar pontos, destacar pontos, enfim, né, isso era importante, né. E aí a conclusão, infelizmente, ela é algo que não tem como fugir muito, né, ela vai aparecer carregada de tópicos, né, das considerações que a gente fez, né, com relação ao trabalho, enfim, né, então acaba ficando muito um slide muito carregado, né? Mas tem que ser também bastante breve, tá? E no final, né, eu não coloquei as agências financiadoras, né, na parte inferior do meu slide, mas nos agradecimentos eu coloquei as agências financiadoras, tá? Isso é importante de ser feito, como eu tinha dito anteriormente. Então, é bom deixar em destaque esses agradecimentos, né, e destacar as agências financiadoras. Enfim, outro que eu queria destacar, tá, que era justamente o projeto de pesquisa, né, que eu elaborei, e né, quando a gente faz o projeto de pesquisa, né, no caso da UFMG, a gente tem que mostrar, apresentar, né, além de apresentar para uma banca, a gente tem que apresentar ali uma amostra. E aí eu apresentei, né, esse slide, né, do que eu iria fazer, desenvolver no meu mestrado. Aí eu confesso que esse eu não gostei muito da elaboração dele, ele não ficou tão bacaninha, porque eu estava começando o meu estudo, né? Então não tinha muita coisa, não tinha também resultado, então era só bibliografia, né? Basicamente era só estudo sobre o tema, né? Sobre a minha problemática. Então eu basicamente tentei aprofundar, apresentar isso, né? A ideia, a problematização, né, do meu tema. Então, eu tentei abordar isso, né? E aí, eu achei que os slides ficam um pouco mais carregados do que os outros, né? Acabei colocando muita coisa que eu podia ter reduzido, limitado, enfim. Mas foi bom que, né, dá ajuda a gente a desenvolver os demais, né? E o que é interessante, né, é que eu fiz os estudos, apresentei, né, esses estudos com relação à revisão bibliográfica, né, do tema, e abordei o que eu tentaria fazer na minha metodologia, né, o que eu pretendia no meu projeto, o que eu vou fazer, né? E aí eu apresentei a minha análise experimental que eu iria elaborar, né? Como que seria feito, né? Qual que era o intuito, tá? Como que seria a elaboração de tudo isso, análise numérica, porque eu fiz uma análise teórica e experimental, né? Então, além da parte experimental, eu tinha que fazer análise comparativa numericamente. Então, eu expliquei isso e no final eu fiz as minhas considerações, né, do que eu pretendo encontrar, enfim, né, o que eu pretendo, aonde eu pretendo chegar, tá? E aí, esse slide deu 23, né, slides, mas eu tinha um tempo também reduzido, eu tinha 20 minutos para apresentar, tá? Lembrando que ainda tem, no final, a argumentação, né, as perguntas no final. No final do mestrado, né, que as coisas já foram diferentes, que eu fui apresentar a minha dissertação, né, aí já deu uma mudada, deu uma evoluída nos slides. Eu tentei buscar ser mais breve possível na introdução, né, apresentar de forma sucinta a minha problemática, tentei falar o mais breve possível também com relação às minhas revisões bibliográficas, né? Eu não entrei muito em detalhes, né?
com relação à revisão, tá? Eu tentei abordar mais o que eu queria tratar, né? O que eu estava disposta a apresentar. Então, esse era o estudo que eu pretendia fazer, né? Eu estudei esses dois elementos aí, tanto experimental como numérico. E aí eu fui apresentando, né, as configurações, né? Isso aí é de um estudo que é posterior, né? Da pessoa que elaborou esse perfil, né? Então eu peguei as ideias dele para fazer os protótipos e fazer as simulações. E aí, né, fiz esse estudo bem, essa revisão, né, sucintamente, para chegar nos meus resultados e aprofundar. Eu aprofundei na metodologia e nos resultados, que é algo que é extremamente relevante. Então, eu fui destacando essas partes. Então, aí tem muita figura, muita tabela, enfim, né? Perceba que não tem muito texto, né? Tem mais essa parte de figuras e tabelas. Percebam que aqui eu tenho 49 slides e eu podia usar mais, né, se fosse o caso. Se eu não me engano, eu tinha um tempo de apresentação de 30 minutos, de 30 minutos mais ou menos, né, e aí ainda tinha argumentação no final. Né, então eu tinha um tempo maior para fazer essa apresentação também, porque o tema é mais extenso, tá? Mas a ideia é que vocês tenham a consciência na hora de construir a apresentação, né, de vocês, independente do que vocês forem apresentar, se é uma apresentação de um trabalho de faculdade, de alguma disciplina, se é um seminário mesmo de um projeto de pesquisa, se é o próprio projeto, o projeto de pesquisa de vocês do TCC, se é o TCC, enfim, tentar deixar, né, esses slides mais objetivos, mais claros, tá? Tentar respeitar o tempo, isso é fundamental em apresentação de projetos. Eles pegam no pé, tá? TCC sempre pega no pé, e esse é o momento de treinar e aperfeiçoar, né, essas técnicas aí, tá? Com relação a isso, tem alguma dúvida a respeito do tema? Se querem questionar alguma coisa sobre o tema, podem perguntar a respeito disso. Dúvida, gente? Semana que vem, se eu não me engano, já tem o próximo seminário, né? Então, ficar atento a isso também, tá? Comentando aqui, né? Que possa também ajudar na próxima apresentação de vocês, tá? Dúvida, gente? Vamos lá. Alguém já pensou no problema do projeto? Já tem uma ideia do que pretende discutir? Ô, professora, Diga. não sei se eu perdi e tal, que eu precisei dar uma saidinha rápida ali. A respeito do estudo dirigido, a segunda questão, ela falava da gente escolher o tema e tal, né? Esse tema já vai ser o nosso tema final ou é só um pré? É só um pré. É só para eu ter Beleza. uma noção do que vocês estão pretendendo estudar. Para poder também ajudar vocês, né? Poder falar, poxa, talvez esse tema assim ficaria mais legal. Entendeu? Beleza. Sobre o próximo seminário, vai ser a mesma duração, 15 minutos? É, Em tese, 15 minutos. em tese. Em tese, 15 minutos. Infelizmente, a gente tem um problema na internet que dificulta tudo, né? Uhum. Vocês tiveram muito problema com isso. Eu não vou penalizar vocês por causa disso, porque, né, é injusto, né? Vocês não têm culpa da internet, né? Enfim, né? Mas tentar apresentar em 15 minutos, tá? Tentar ser mais breve e objetivo na hora de fazer as apresentações, tá? Infelizmente, né? Porque a gente também tem um tempo muito curto aqui nas nossas aulas, né? 50 minutos é pouco tempo, né? Então, é difícil, né? Se fosse na aula presencial, ia ser, né, um tempo maior, enfim, né? Mas
Vamos tentar apresentar aí com uns 15 minutos, com algumas, né, com uma certa tolerância, ok? Uhum, eu acho que a gente perde bastante tempo também na transição de slides, a transição de uma pessoa para outra e tal. Quando no último mês, na última apresentação, eu pensei, vou tentar gravar o meu aqui no celular e tal, gravei um áudio, aí deu uns 4 minutos e poucos. Eu falei, vou ter que reduzir, porque era 5 pessoas, então seria em tese 3 minutos para cada. Reduzir o máximo, consegui chegar em 3 minutos e meio. Chegou na hora da apresentação, deve ter sido uns 5, só minha parte. Então, isso acaba atrapalhando. Isso eu não comentei, mas isso realmente, de fato, a gente treina bastante e marca o tempo certinho. Nesse congresso que eu fiz, né, que era 15 minutos, eu achei muito pouco tempo, porque eu tinha apresentado outros que era 20, 30 minutos, enfim, né? Não tinha uma duração tão pequena, e era só eu apresentando, né? Uma pessoa para apresentar em 15 minutos. Treinei. Mas quando chega na hora, né, e fica, né, quando se apresenta, fica embaixo, assim, o cronômetro, né, mostrando o tempo que você tem para apresentar, o que te dá mais pressão ainda, né? Enfim, então eu acabei fazendo em um tempo menor, que eu acabei falando mais rapidamente, que eu tenho essa mania. Eu acabo falando muito rápido às vezes, né? Enfim, ou acontece ao contrário, às vezes quando é um determinado assunto e aí acaba gerando uma outra discussão e aí o assunto vai desembolando e dura bastante. Mas enfim, com relação a esse tempo, né, eu entendo vocês completamente ter uma equipe, né? Você tem 15 minutos, né? A equipe toda, composta por 5 alunos. Você ter que fazer essa apresentação, né? Você tem menos de 2 slides para apresentar, em menos de 3 minutos, né? Ainda tem que trocar de pessoa, é difícil mesmo, tá? Mas vamos tentar trabalhar essa dinâmica aí. Eu sei que essa parte de apresentar, às vezes a pessoa tá apresentando o slide, né? Uma determinada apresentando o slide, passando o slide, e a outra está com uma internet um pouco inferior, né? Com uma velocidade um pouco inferior, e demora, dá um delay, e aí acaba também atrasando na hora da apresentação, tá? Mas vamos tentar organizar, vocês vão ter esse fugiu a palavra, enfim. Vocês vão ter um tempo aí para, eu não vou descontar, né? Enfim, né? Uma tolerância, veio a palavra, tolerância aí com relação a essas apresentações, tá? É mesmo uma forma de vocês treinar esses tempos aí, né? Ver o que falta, né? O que é importante. Eu só queria frisar essa questão da objetividade, ser mais objetivo, né? Na hora de falar um determinado assunto, tá? Teve um grupo que eu acho que conseguiu apresentar no tempo, por incrível que pareça, conseguiu apresentar no tempo certinho. Mas eles foram também bastante sutis não, né? Eles foram bem breves, bem objetivos naquilo em que eles estavam apresentando. Eu achei bem bacana, né? Sucinto, obrigada. Sucinto. Já vou lá. E foi bacana nesse aspecto. Mas, enfim, elaborem esses problemas, tá? Com relação ao estudo dirigido que vocês têm que fazer, a entrega é amanhã, né? Na hora de elaborar, podem elaborar mais de um, tá? Porque como são 5 pessoas no grupo, né? É claro que, né? Uns vão ter ideias diferentes, né? Tem concepções diferentes, enfim. Vocês podem colocar mais de um problema, né? Que vocês achem interessante, tá? Porque aí eu vou olhar e vou discutir com o grupo, falar, dar algumas sugestões para vocês adequarem e criarem o tema de vocês, tá certo? Então, até a próxima aula. Mais alguma dúvida que vocês querem tirar? Não? Então,
Oi? Então vamos encerrar a aula por aqui, então, gente. Então, até a próxima aula. Acho que amanhã eu passo algum material a respeito da escrita, da importância da escrita científica, tá? Então, até a semana que vem. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Até mais. Até mais, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.